Antes da visão acontecer, havia um povo completamente destruído. Um povo que havia perdido tudo: a terra, a dignidade, a esperança. O povo de Israel havia sido espalhado pelos 4 cantos do mundo, humilhado pelas nações, derrotado por seus inimigos. Muitos choravam em silêncio, sem entender por quê. E muitos acreditavam que Deus os havia abandonado para sempre, que nunca mais haveria restauração, que o fim havia chegado. Mas foi exatamente naquele momento, no momento de desespero absoluto, que uma das profecias mais assustadoras de toda a Bíblia estava prestes a começar. Então, o Espírito de Deus tomou o profeta Ezequiel e o levou até um lugar que ele jamais havia imaginado ver. Um vale, imenso, silencioso e completamente coberto por ossos humanos. Ossos secos, espalhados por toda parte. Milhares deles, talvez centenas de milhares. O profeta caminhou por aquele lugar e olhou para cada lado. Não havia sinal de vida. Não havia esperança. Apenas morte. O silêncio daquele vale era aterrorizante. Parecia que a morte havia dominado tudo. Para sempre. E então, no meio daquele silêncio absoluto, a voz de Deus ecoou pelo vale. Filho do homem, poderão estes ossos voltar à vida? Ezequiel começou a caminhar entre os ossos. Cada passo que ele dava era um lembrete silencioso da destruição. O chão estava coberto de fragmentos de vidas que um dia existiram. Famílias inteiras haviam desaparecido. Guerreiros poderosos haviam virado pó. Crianças, anciãos, todos reduzidos a ossos secos no deserto. O vale parecia amaldiçoado, como se nenhuma força do mundo pudesse mudar aquela realidade. Mas então, no momento em que o desespero parecia total, Deus falou novamente. E o que ele ordenou era algo que a mente humana jamais poderia compreender. Profetize sobre estes ossos, fale para eles, como se ainda pudessem ouvir. Então o profeta ergueu sua voz e começou a profetizar sobre aqueles ossos. E no exato momento em que as palavras saíram de sua boca, algo impossível começou a acontecer. O chão começou a tremer. Um som estranho, perturbador, começou a ecoar pelo vale. Era o som dos ossos se movendo. Crânios rolavam pelo chão rachado. Costelas se encaixavam umas nas outras. Braços, pernas, colunas vertebrais, tudo começava a se unir, como se uma força invisível estivesse remontando cada corpo, peça por peça. O profeta olhava ao redor, sem conseguir acreditar no que seus olhos estavam vendo. O impossível estava acontecendo diante dele. E diante dos olhos do profeta, um exército inteiro começou a surgir do chão. Esqueleto por esqueleto, cada um ficando de pé. Milhares deles, em fileiras, como um exército aguardando ordens. Mas ainda não havia vida. Os corpos estavam formados, mas vazios. Sem respiração, sem movimento, sem alma. E então Deus falou novamente, com uma ordem ainda mais impossível. Profetize ao Espírito, chame o vento dos 4 cantos da terra e ordene que ele sopre sobre estes corpos. E Ezequiel obedeceu. E naquele instante, um vento poderoso começou a soprar sobre o vale. Um vento diferente de qualquer outro. Um vento sobrenatural. E os mortos, um por um, voltaram a respirar. Então algo ainda mais assustador aconteceu. Os corpos que haviam voltado a respirar começaram a se transformar. Músculos começaram a surgir sobre os ossos. Pele, carne, tendões. Tudo começou a cobrir aqueles esqueletos, como se o tempo estivesse andando ao contrário. Corpo por corpo, sendo reconstruído diante do profeta. Cada detalhe voltando ao lugar. Cada rosto recuperando sua forma. Ezequiel assistia em silêncio, sem conseguir respirar direito, porque o que ele estava vendo não tinha explicação humana.
Corpos inteiros, que estavam mortos há anos, voltavam à vida. O impossível não era mais impossível, e o vale que antes era um cemitério silencioso começava a se encher de vida. Mas aquela visão não era apenas sobre ossos voltando à vida. Deus então explicou ao profeta o verdadeiro significado daquele momento. Aqueles ossos representavam o povo de Israel, uma nação destruída, espalhada, sem esperança, que acreditava que tudo havia acabado, e Deus estava mostrando que mesmo quando tudo parece morto, mesmo quando não há mais força, nem esperança, nem saída, Ele ainda pode restaurar. Ele ainda pode reconstruir. Ele ainda pode trazer de volta à vida aquilo que parecia perdido para sempre. Muitos acreditam que essa profecia ainda ecoa até hoje, que essa mensagem não era apenas para Israel, era para qualquer pessoa que já sentiu que tudo havia acabado. O Vale dos Ossos Secos se tornou uma das visões mais misteriosas e mais poderosas de toda a Bíblia. Uma mensagem que atravessou séculos, uma profecia que ainda ressoa hoje, porque ela fala sobre algo que todo ser humano já sentiu, em algum momento da vida. A sensação de que tudo acabou, de que não há mais saída, de que a morte, seja ela literal ou emocional, venceu. Mas o Vale dos Ossos Secos diz o contrário. Ele diz que enquanto houver uma voz profetizando, enquanto houver fé suficiente para falar sobre ossos secos, a restauração ainda é possível. E talvez o aviso dessa profecia seja mais atual do que nunca. Se você quer continuar descobrindo as histórias mais assustadoras e poderosas da Bíblia, se inscreva agora no canal. Relíquia Antiga.